aula agora. E aí, agora sim, vocês vão fazer o seguinte, a chamada é colocar o nome e o número aí no chat de vocês para poder ficar salvo quem que estava presente na aula. A Ana Carmássia acabou de entrar. Ana, boa tarde. Coloca seu nome e número aí no chat para a gente poder deixar gravado quem que estava presente na aula para a nossa chamada. Bom, pessoal, nosso último encontro aí, que foi, na verdade, uma live, né, para tirar as dúvidas, para retomar aquilo que a gente estava fazendo, a gente falou de Sócrates. Então, a aula de hoje é uma retomada das ideias aí de Sócrates, a gente vai falar um pouquinho dele, aquilo que a gente já tinha falado na live, tá? Só que o legal é que agora essa aula vai ficar gravada e eu vou postar para vocês no Moodle. Assim que finalizar a aula, eu posto numa pastinha que eu vou criar para vocês do primeiro ano da São Francisco, e lá eu coloco o material, que é o material sobre Sócrates e os sofistas, e também essa aula. A gente vai ter 2 aulas de Sócrates, essa de hoje e a próxima aula também é sobre Sócrates, tá? E aí a gente já entra em Platão. Sobre notas e provas, a gente vai ter a prova do segundo bimestre, né, online mesmo. A do primeiro bimestre a gente já tinha feito em sala de aula, então deu para fechar a nota de vocês sem problemas, tá? Os alunos que entraram agora atrasados, para colocar o nome e o número aí no chat para poder ficar gravado quem que estava presente na aula. Eu vou começar a compartilhar com vocês, então, um PowerPoint e vou pedir para a Júlia, pode ser a Júlia Souza? Se alguém colocar alguma dúvida aí no chat, me avisar, porque quando eu compartilho uma tela de um PowerPoint, eu não consigo ver vocês, o que vocês estão escrevendo aí no chat, tá? Então, a gente vai começar a falar aí de Sócrates, que é a aula de hoje. Compartilhou aí com você? Oi? Não tem a ver necessariamente com a aula, mas a nota da prova que a gente vai fazer online vai ter o mesmo peso que a nota teria? Não. Tá. Porque é diferenciado, né? Vocês vão estar fazendo online a prova, não tem aquela presença do professor, vocês vão estar estruturados como a gente tem esse costume de estruturar vocês. Então, não vai ter o mesmo peso, tá? O que vai valer aí é participação nas aulas, é a presença de vocês nas aulas, a postagem das atividades pelo Moodle, a reelaboração, tudo isso vai ter o mesmo peso, tá? E a nota da prova também, tá? Bruna, você entrou agora, coloca seu nome e seu número aí no nosso chat. Ô, Roberta, a Júlia falou que ela não tem microfone. Tá, mas aí qualquer coisa, então, me avisa pelo chat, e aí a Júlia, né, a Júlia Souza, dá uma ajuda aí, se alguém escrever alguma coisa no chat e eu não estiver vendo, vocês me dão um toque, tá? Eu já comecei a compartilhar com vocês, então, o PowerPoint aí que eu vi que apareceu para vocês. Só um minutinho, apresentação de slides no começo. Esses slides eu vou colocar também em PDF para vocês lá no Moodle. Então, se alguém perder alguma parte, se não tem tempo de anotar aí no fichário que tem que estar do lado de vocês, é só vocês consultarem o PDF lá no Moodle, mas não vai ter a explicação aí ao vivo, né? Vocês vão conseguir tirar as dúvidas ao vivo, tá? Então, o método socrático, ironia e maiêutica de Sócrates. Eu tinha montado esse PowerPoint já para gravar a próxima aula, né, que eu ia postar para vocês no dia 27. Então, ele tá um formato um pouco de como eu estava fazendo nas aulas EAD, que era para gravar, tá? Então, a gente começa falando aí um pouco dessa diferença aí. Peraí, só arrumar aqui meus slides, como tá aparecendo para mim. Só um minutinho, pessoal. Então, a gente tinha começado a falar lá sobre a diferença entre Sócrates e sofistas, tá? Deixa eu voltar a tela. Peraí, pessoal. Tá dando problemas aqui no meu PowerPoint. Então, ó, Sócrates viveu no século IV a.C., eu tinha falado isso para vocês, enfrentou um relativismo moral no qual se degenerou a democracia grega com um método simples. É preciso conhecer para poder se falar. Qual que é a diferença entre Sócrates e sofistas aí? A gente viu que os sofistas eram uma espécie de professores, eles foram os primeiros pedagogos da Grécia Antiga, eles eram estrangeiros, não eram nascidos em Atenas, então eles não podiam ter comércio, eles não podiam ter uma forma de trabalho na cidade.
E aí eles começaram a dar aulas pagas, né, para poder ensinar a arte da retórica e da persuasão, que é você falar bem. Isso, para um processo democrático que estava se constituindo, era fundamental, porque para o povo poder ir para as ágoras e discutir as questões da cidade, o principal aí é você saber falar, se colocar. Então, eles ensinavam a arte da retórica e da persuasão, mas não ensinavam a pensar. O Sócrates vai ter um embate aí, assim, direto com os sofistas, porque o Sócrates, o principal aí, é conhecer para se poder falar. Então, é aprender a pensar. É diferente aí do método dos sofistas, que era só aprender a falar. O Sócrates vai ensinar a pensar, tá? Tem também uma diferença importante aí para vocês, deixa eu só voltar na tela anterior, que é a diferença entre conhecimento e pensamento para o Sócrates, tá? Então, o pensamento, segundo Sócrates, é aquele andar em círculos na nossa cabeça, é um diálogo de 2 em 1. O que é esse diálogo de 2 em 1? É quando a gente deita no travesseiro e começa a conversar consigo mesmo, né? Poxa, por que eu agi dessa maneira e não de outra maneira? Esse diálogo que a gente constitui consigo mesmo, tá? Qual que é a importância desse diálogo? Esse é o verdadeiro pensar, segundo Sócrates, é aquilo que vai construir a dignidade humana, porque é a nossa consciência. Então, o pensar para o Sócrates, ele não acaba nunca. A gente pode pensar algo hoje, e aí pensar diferente amanhã, a gente pode romper com os nossos preconceitos e pensar sobre o mesmo assunto de maneiras diferentes em diversos outros momentos da nossa vida. Então, isso é o pensar para o Sócrates, ele não é pronto e acabado. Já o conhecimento é diferente. O conhecimento para o Sócrates é aquilo que os professores fazem com vocês. Na aula de biologia, os professores entregam para vocês, pronto e acabado, um bloquinho do conhecimento de biologia. E a gente vai construindo, vocês vão construindo aí o conhecimento de biologia. Deu para perceber a diferença entre conhecimento e pensamento? O conhecimento é pronto e acabado, tá? São bloquinhos. O pensamento, ele não para nunca, ele nunca é acabado, nunca termina. E aí está nesse constante pensar sobre si mesmo e sobre as coisas que estão em nossa volta, tá? Essa é a diferença. E aí eu coloquei para vocês na live também a questão do Sócrates, da existência de Sócrates, né? Alguns historiadores da filosofia até a década de 70, mais ou menos, colocavam em questão, será que Sócrates realmente existiu? Porque ele nunca deixou nada escrito. E tem um porquê ele não ter deixado nada escrito. Se ele escrevesse alguma teoria, ia se tornar conhecimento. E o que ele queria ensinar era pensar, né? Então, toda a filosofia dele foi um método de pensamento e não de conhecimento. É diferente para o Sócrates aí, tá? Então, a democracia ateniense pressupunha aí uma isonomia. O que é isonomia? Uma igualdade de normas, de leis e de regras entre os cidadãos, capacitando-os a exprimir suas opiniões e interesses em assembleias na construção da comunidade, que eram as ágoras, eles iam discutir as questões da cidade. Porém, um escândalo proporcionou a Inquisição de Sócrates, né, que a gente vai falar um pouquinho da questão da morte de Sócrates aí, que é o escândalo do logos, que é esse uso da nossa razão de como pensar sobre as coisas. O Sócrates, então, perdeu seu vínculo com as coisas, né? O logos, na verdade, desculpa, a razão perde o vínculo com as coisas, com a sua consubstancialidade, e era ensinado como uma ferramenta que visa apenas convencer o seu adversário, que é a tese oposta, que é o que os sofistas faziam. O Sócrates queria ensinar a pensar sobre as coisas, tá? Então, os sofistas diziam poder falar bem sobre qualquer assunto, pretendendo, pois, serem portadores de um saber universal. Era preciso, então, mostrar que os discursos desses pretensiosos homens eram discursos de ilusão, que convenciam pela emoção ou imaginação e não pela verdade. Eu acho que vocês já ouviram falar que grande parte dos políticos falam e não dizem nada, né? Para vocês verem como que isso não mudou muito do século IV a.C. para os dias de hoje. Então, o verdadeiro político, aquela pessoa que se apresenta na polis, né, que vai para as ágoras fazer os seus discursos, eles falam muito bem realmente, né? Eles chegam a convencer uma certa parcela da população, mas são discursos vazios, sem o uso da razão ou sem o pensamento. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo, né? Tá. Alguma dúvida? Tudo certo. Não deu nada. Então, beleza. Se eu estiver falando muito rápido também aí, vocês me avisam, hein? Então, vamos lá. Então, os sofistas, eles diziam poder falar bem sobre qualquer assunto, pretendendo, pois, serem os portadores de um saber universal. Era preciso, então, mostrar que os discursos desses pretensiosos homens eram discursos de ilusão, que é o que o Sócrates vai fazer, e que a gente vai ver como que ele vai fazer isso, tá? Com isso, Sócrates criou um método,
utilizando-se da ironia, né? O que é a ironia? É aquela provocação que eu dei um exemplo lá na nossa live, né? Não lembro com qual aluna que foi, sobre o que é o amor. Então, a ironia socrática era, antes de tudo, um método de perguntar sobre uma coisa em discussão, de delimitar um conceito e contradizendo e refutá-lo. Então, essa ironia é fazer perguntas sobre questões que a gente usa na nossa vida cotidianamente, só que a gente não define o conceito antes de usar. Né? Que nem o próprio amor, que é uma questão universal aí, o que é o amor, né? Eu uso como uma definição de conceito minha, o que é o amor. Mas se a gente for conversar entre 2 ou 3 pessoas, cada um tem uma definição de conceito sobre o que é o amor diferente. Então, primeiro precisamos de entrar em acordo sobre qual tipo de amor que eles estão falando, para poder fazer algum tipo de discussão, tá? Então, esse método aí que o Sócrates cria é uma técnica de investigação filosófica feita em diálogo, que consiste em professor conduzir o aluno, Sócrates era o professor no caso, a um processo de reflexão e descoberta dos próprios valores. Para isso, Sócrates fazia uso de perguntas simples e quase ingênuas, né, o que é a coragem, o que é o amor, o que é o poder, o que é a própria democracia, né, que tem por objetivo, em primeiro lugar, revelar as contradições presentes na atual forma de pensar do aluno, normalmente baseadas em valores e preconceitos da sociedade, porque a gente já nasce e cresce inserido numa sociedade que carrega esses preconceitos com a gente. E auxiliá-lo, assim, a redefinir tais valores, aprendendo a pensar por si mesmo. Então, quais eram os passos da maiêutica e como que o Sócrates fazia isso? Os passos da maiêutica, pessoal, isso é importante vocês anotarem aí no fichário de vocês, são 3 passos. Eu vou tentar escrever no meu slide, se não der certo, vocês me avisem aí, tá? Um minutinho. São 3 passos. Professora, Oi? licença. Você poderia falar um pouco mais devagar, por favor? Sim, é por isso que eu perguntei. Como são só 40 minutos, 40 minutos é pouco. Então, vamos lá. São 3 passos aí na maiêutica, tá? Então, o primeiro passo, prometo melhorar essa minha letra até o final também das aulas EAD, porque escrever nessa lousa com essa caneta é horrível, turminha. É o questionamento ou a provocação. Apareceu a escrita aí? Pessoal, apareceu? Sim. Beleza. O segundo passo é a busca em si mesmo. E o terceiro passo é o parto das ideias. Como é que vai acontecer isso na prática, né? E qual que é a importância disso aí? Vamos lá. Deixa eu voltar aí para a tela de vocês. Primeiro, o que é maiêutica? O que significa maiêutica socrática? A palavra maiêutica vem do grego, que significa parto, tá? Então, as ideias do Sócrates é fazer o parto das ideias dos seus alunos. Por que ele tinha esse interesse em fazer o parto das ideias? Porque numa democracia, a opinião tem que ser levada em consideração, a opinião de todos, tá? É opinião mesmo, não conhecimento. Por que opinião e não conhecimento? Porque o conhecimento, ele é imposto, né? Ele é dogmático. Então, se eu tenho a voz da razão, se eu tenho conhecimento, vou para uma ágora, vou para uma praça pública, discutir algum assunto, eu já vou chegar sendo a voz da verdade, a voz da razão. Vai ter discussão? Não. Eu vou obrigar a fazer do meu jeito, porque eu tenho o conhecimento, porque eu tenho a verdade. Agora, se todos seguem têm os mesmos direitos, né, vão seguir as mesmas normas e regras, todas as opiniões precisam ser levadas em consideração. Só que você não pode ter uma opinião fraca, você tem que ter uma opinião segura, né? Então, a maiêutica é um processo de fazer nascer essa opinião, nascer essa sua ideia de forma forte e segura. As parteiras na Grécia Antiga, ao fazer o parto, elas tinham o poder de falar se aquela criança ela ia viver dentro daquela cidade, ela ia ter uma vida saudável ou não. Se ela não tivesse uma vida saudável, essa criança poderia ser abandonada.
né? Se ela fosse uma boa criança, uma criança saudável, ela seria levada, então, em consideração e faria parte da sociedade, tá? Então, da mesma maneira que a parteira tinha esse poder de escolher bebês bons ou bebês ruins, né? O Sócrates tinha esse poder de falar se aquela opinião era forte e segura, era uma boa opinião, ou se aquela opinião era fraca e facilmente ia ser desconsiderada pelas aquelas pessoas que eram educadas pelos sofistas, tá? Você ia conseguir quebrar, né, aquela opinião através daquela persuasão que os sofistas ensinavam. Como que aconteciam esses 3 passos aí? Eu vou pegar a Carol, pode? Carol, tá acordada? Carolina? Carolina, tá aí? Ela deixou ligada e foi embora. Tudo bem. Então, o Fabrício? Pessoal, tem alguém aí presente? Ah, o João. Ótimo. O João abriu o microfone. Tá. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse exemplo com o João. Achei que tava todo mundo dormindo aí. Tá. O Fabrício, ele não tem o microfone. Tá. Então, João, me ajuda aí com quais são esses 3 passos, né? Então, o primeiro é questionamento e provocação. Eu vou provocar o João com uma pergunta simples, que eu já tinha feito na live também, sobre o que é o amor. Então, esse primeiro passo, tipo, assusta o João. Fala, caramba, né? Por que ela tá perguntando para mim? O que eu tenho a ver com isso? Eu não sei o que é o amor, sobre qual tipo de amor que a professora tá falando e querendo saber. Então, esse é o primeiro passo aí, que é a provocação, tá? O segundo passo, o João, você ficou dessa maneira, certo, João? Certo. Beleza. O segundo passo, o João já tá fazendo aí, sozinho, né? Que é um caminhar em círculos na cabeça dele, fazendo várias perguntas sobre o que é o amor e tentando construir uma definição. Você tá fazendo isso, João? Tô. Beleza. E o terceiro passo, que é o parto da ideia, o João vai fazer agora, que é nascer a ideia sobre o que é o amor. Vai lá, João. Dá pra falar o que é o amor? É? Para mim, acho que o amor é se importar com uma pessoa mais do que você se importa com você mesmo. Nossa, que lindo, João. Parabéns. Se o João fosse aluno Pegou do Google, João? Não. Respeita. você tá romântica, tá poética. Poético, achei poético. Apaixonado, João. Ô, Roberto, a Carol também não tem microfone. Então, se o João fosse aluno do Sócrates, o Sócrates ia aceitar, mas ia continuar provocando o João para ver se ele não encontra contradições nessa resposta, nessa ideia que ele fez nascer, tá? Como o João é meu aluno, eu adorei essa resposta, achei super poética, a gente para por aqui. Mas deu para entender esse processo da maiêutica de Sócrates, que é super importante e sempre não, mas costuma aí cair nos vestibulares. Deu para entender, turma? Sim. Beleza, tá? E aí também essa busca em si mesmo que o João fez, né, na cabecinha dele aí, sobre qual que é a ideia de amor, o que é o amor, é super importante, porque faz parte daquele processo do diálogo de si consigo mesmo que eu expliquei lá no começo dessa aula, né, que é essa nossa capacidade de pensar e de questionar sobre as nossas próprias atitudes, sobre quem nós somos, por que a gente agiu dessa maneira e não daquela maneira. Eu acho que todo mundo faz isso em algum momento do dia, quando você está sozinho consigo mesmo. Vocês não fazem isso? Relembram o dia, questionam por que vocês agiram de determinada maneira. Todo dia antes de dormir. Exato, né? Normalmente a gente faz isso antes de dormir porque é um momento que a gente está sozinho, que a gente se encontra sós, mas acompanhados da gente mesmo, né? Esse processo é o processo que, segundo Sócrates, vai construir a dignidade humana. E aí o Sócrates começa a ficar importante, tá? Então, por que a gente tem essa divisão entre primeiro os pré-socráticos, que foram os filósofos lá do começo do ano, e Sócrates, né? A gente chama eles de pré-socráticos e o que vem depois de Sócrates. Porque o Sócrates vai falar exatamente sobre esse diálogo de si consigo mesmo, que é a constituição da dignidade humana e da consciência. Então, Sócrates, ele interioriza a filosofia e começa a questionar sobre o próprio homem e como que a gente constitui a nossa consciência, como que a gente constitui a nossa moralidade, tá? Tem um trecho que eu acho muito legal, escrito por Platão, né? O Sócrates nunca deixou nada escrito, mas o Platão escreveu os diálogos socráticos, que eram as aulas que o Sócrates dava com seus alunos, né? Nesse trecho, o Sócrates conta, né, segundo o Platão, que se você comete um crime,
mesmo que ninguém esteja vendo, no momento que você estiver sozinho consigo mesmo, vai ser um diálogo entre o seu eu e o seu eu criminoso. Não vai ter uma harmonia, você vai começar a ter aquele peso moral, né? Ter a consciência pesada. Se você não consegue ficar em harmonia no seu próprio diálogo e nem ser apresentável ou digno para si mesmo, você não vai conseguir se apresentar e nem ser digno dentro da própria sociedade. Deu para perceber a importância desse diálogo de si consigo mesmo? É ali que a gente descobre os nossos erros e que a gente pode melhorar a cada dia. Então, a partir de Sócrates, as questões morais e as questões éticas começam a ganhar espaço dentro da filosofia, tá? Deu para perceber isso, pessoal? Ok, até aqui? Sim. Beleza. Nenhuma dúvida? Não? Então, continuem fazendo o diálogo de si consigo mesmo, que é esse diálogo de 2 em 1. E para finalizar ainda não, tem alguns slides aí. Tem também uma passagem de Sócrates aí que ele fala, que eu acho que é uma das afirmações mais interessantes dentro da história da filosofia antiga, né? Que é: a vida não examinada não vale a pena ser vivida pelo homem, né? Então, a pessoa que não cria esse diálogo de si consigo mesmo, que não faz um exame das suas atitudes e da sua própria vida, ela não tem uma vida digna ou uma vida que vale a pena ser vivida, porque você simplesmente faz as coisas se atropelando, sem parar e respirar e ter aquele momento de diálogo de sozinho, né, consigo mesmo. Tudo bem? E aí, a gente começa a entrar aí na questão do conhece-te a ti mesmo, que é uma das questões aí mais difíceis de serem respondidas. Por que mais difíceis de serem respondidas? Porque esse pensamento que a gente tem, esse diálogo consigo mesmo nunca acaba, né? É feito todos os dias. Então, aquilo que eu era ontem, aquilo que eu achava certo ontem, pode ter sido construído através de preconceitos da sociedade, amanhã eu crio uma nova ideia. Então, esse conhece-te a ti mesmo é um processo constitutivo da própria personalidade da pessoa que não para nunca. É um caminhar em direção à sua própria constituição da dignidade enquanto ser humano e de como que você vai se apresentar para a sociedade, tá? Deu para entender, pessoal? Isso aí foi mais uma revisão da live da aula passada. Ok, tá aqui? Tudo bem? Sim. Tá. Deu para perceber a importância de Sócrates dentro da filosofia? Turma? Sim. E a diferença, né, de questões que ele coloca, né? Obrigada, Carol. Se os pré-socráticos discutiam sobre as questões da natureza, questões externas do ser, o Sócrates passa a discutir as questões internas do ser, mas não é uma discussão sem sentido, é uma discussão pelo momento político que eles estavam vivendo e da constituição da democracia ateniense, tá? Então, eu vou passar aí para os próximos slides, que é um pouquinho sobre a apologia de Sócrates. Pessoal, a apologia de Sócrates é um texto, prefiro falar do que mostrar aqui os slides. Eu vou voltar aí para a tela. A Apologia de Sócrates é um texto escrito por Platão, tá? Que vai narrar todo o processo da morte de Sócrates. O Sócrates vai ser condenado à morte, né? A beber um cálice de cicuta, que era um veneno da época, e vai morrer, né? Por que ele é condenado? Como que acontece esse processo? O Sócrates, ele começa a ficar famoso em Atenas, por conta desse processo que ele está fazendo, né, desse processo da maiêutica, dos jovens que começam a aderir à escola socrática, então ele começa a ficar famoso. E ele resolve ir até o oráculo de Delfos com um amigo. O que é um oráculo? O que é Delfos? Delfos é uma cidade próxima a Atenas. O oráculo, normalmente, é um templo construído de pedras, tá? Eu acho que eu tenho imagem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha lá. É um templo construído de pedras onde ficam algumas pítias, né? O que são as pítias? São mulheres que eles acreditavam que tinham uma ligação mais próxima com os deuses, tá? Deixa eu só ver se eu tenho imagem aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, tá? Então, o oráculo de Delfos são pedras, onde ficavam normalmente três mulheres, que são as pítias, que elas não faziam previsão do futuro, mas elas davam algum enigma para a vida das pessoas que eles precisavam de desvendar para poder viver melhor. Então, o Sócrates vai até um amigo dele até o oráculo de Delfos,
E aí esse amigo dele faz uma pergunta, tá? Então ele vai, tudo começa quando Sócrates foi ao templo consultar a sacerdotisa com seu amigo Querofonte. A sacerdotisa afirma para Sócrates que ele é o homem mais sábio de toda a Grécia, né? O Querofonte, ele faz uma provocação, ele pergunta para uma das Pítias quem era o homem mais sábio de toda a Grécia. E aí a Pítia responde que é o Sócrates, né? E o Querofonte estava tirando um sarro ali da cara do Sócrates, falando que ele estava famoso na cidade de Atenas, que esse método dele tinha dado grande fama, ele estava bem famosinho mesmo em Atenas, então ele faz essa provocação. E aí, intrigado com a revelação das Pítias, né, do oráculo de Delfos, Sócrates faz um mergulho na sua interioridade e constata que a única coisa que ele sabia era que ele nada sabia. Só sei que nada sei, que é a famosa frase aí de Sócrates, né? Tipo, poxa, eu não sei nada. Como assim? Eu sou o homem mais sábio de Atenas. E aí, o que o Sócrates vai fazer? O Sócrates, ele vai sair pela cidade de Atenas tentando mostrar, na verdade, tentando desvendar, né, esse enigma que as Pítias tinham colocado na vida dele. E aí ele vai consultar as 3 classes de cidadãos atenienses que eram os mais famosos. Quais são essas 3 classes e por que eles eram famosos? São os artesãos, né, os políticos e os poetas. Os políticos, eles são famosos porque estavam vivendo numa democracia e eram aqueles que tinham mais participação na política, nas coisas da cidade mesmo. E aí o Sócrates percebeu, questionando, tentando mostrar que eles eram muito mais sábios, percebeu que os políticos falam e não dizem nada, né, como até os dias de hoje, porque eles eram educados por sofistas. Então eles tinham discursos belíssimos, eles eram grandes oradores, mas eles não conheciam nada com uma certa profundidade. E aí depois o Sócrates vai então questionar, tentar mostrar que a classe de cidadãos atenienses mais sábias eram os artesãos. Quem que eram os artesãos da época, né? Eram aqueles que construíam os prédios, que construíam os aquedutos, o sistema sanitário. Então eles eram os arquitetos, os engenheiros da cidade. Para uma cidade que precisava ser fortificada por conta da expansão de territórios e tudo mais, eles eram importantes. E aí o Sócrates percebeu que eles só reproduziam, né? Que eles não criavam nada novo, que algo já tinha sido criado e que eles só melhoravam. E eles eram realmente sábios, mas eles eram sábios dentro daquilo que eles faziam, dentro da prática que eles tinham, tá? E aí o Sócrates vai, então, para a terceira classe de cidadão ateniense que era famosa e que eram considerados os mais sábios, que são os poetas. Por que os poetas na Grécia Antiga são tão valorizados e eles eram tão importantes? Os poetas, eles tinham a capacidade de tornar o homem, que é o único ser mortal, no universo imortal, eles conseguiam tornar esse homem imortal. Como assim? Tipo, parece confuso isso. Vamos lá. E é confuso, né? Na Grécia Antiga, os deuses são imortais. Os animais são imortais por procriação. Não existe o pet, né? Então, não existia o animal, o pet, como, por exemplo, eu tenho um Boris, que é o meu salsichinha. Se ele morre, nenhum outro vai substituir ele, né? Então, não tinha esse costume. Agora, se eu tenho uma criação de vaca, se uma vaca morre, qualquer outra substitui. Então, elas são imortais pelo processo de procriação, né? Nesse universo, a natureza também é imortal. Se uma árvore morre, outra árvore pode ser plantada, porque ela não é singular, individualizada, tá? E só que nesse universo todo, onde tudo é imortal, o homem, que é o único ser racional, ele é mortal. E isso cria um certo conflito na interioridade. Eu não sei se vocês já perceberam, acho que os avós de vocês fazem muito isso. Eles gostam de contar para vocês, naqueles jantares de família, aquilo que eles foram, o que eles fizeram. Ah, quando eu tinha a sua idade, eu fazia isso e isso. Eles fazem muito isso com vocês? E aí, galera, vamos acordar? Meus avós, não. Não, João? Eles não contam o que eles foram, o que eles fizeram? Eles falam. Não. Meu avô só fala como que ele conquistou minha avó, só isso. Ah, que fofo. Fala, Ele usou Lara. as frases poéticas do João para conquistar a avó dele. Então é de família. Né, João? Tá. Lara, seus avós aí fazem isso? A Bia falou que sim. Não, tipo, se eu pergunto pra eles, eles começam a contar, assim, mas, tipo, eles não começam a contar, assim. Ele só conta mesmo que ele ficava caçando os lagartos e Sim. atirando pedra em passarinho com xilingue. Tá.
A Mel colocou que sim, também aqui no chat. Essa necessidade da gente contar quem a gente foi, principalmente para as pessoas mais velhas, é quase que uma necessidade natural de nos tornar imortais na memória dos outros, né? Porque quando os avós de vocês morrerem, se eles não contarem quem eles foram, se eles não criarem essa memória em vocês, eles simplesmente vão ter passado aqui sem ter deixado nenhum tipo de memória, tá? Então, é uma necessidade quase que natural no ser humano de contar, olha, quem eu sou, o que eu fiz, para deixar a nossa marca na história. Porque se a gente morre, a gente simplesmente deixa de existir se ninguém lembrar da gente. Então, a questão da memória é muito importante para os gregos. Por que o Instagram faz tanto sucesso, né? É uma maneira de colocar, olha, eu tô aqui, eu tô vivo, guardem na memória quem eu sou, né? Senão, se eu deixar de existir, eu simplesmente sumo da história, né? E os poetas tinham a capacidade de construir narrativas das histórias de vida dos seres humanos que eram guardadas na memória. A gente conhece as histórias dos heróis porque os poetas narraram isso, os poetas escreveram sobre isso. Então, os heróis se tornaram imortais, né? E alguns homens contratavam esses poetas para escrever essas narrativas, essas memórias, essas histórias de vida, para poder perdurar no tempo e no espaço também. Então, eles eram muito bem pagos, eles eram importantes na Grécia Antiga, isso para o grego era muito forte por conta do universo em que ele vivia, né, onde tudo era imortal, só ele era o único ser mortal. Só que o Sócrates percebeu, né, fazendo essa provocação com os poetas, tentando mostrar que os poetas eram muito mais sábios que ele, que era um desafio que as Pítias do oráculo de Delfos tinha colocado para ele, Sócrates percebeu que muitas das narrativas que os poetas escreviam eram sentimentos ou emoções não vividas. É como se eu contratasse o João, que eu já percebi que ele tem um fio poético aí na veia, né? Falasse, ó, João, escreve minha biografia para as pessoas guardarem na memória, mas dá uma melhoradinha, vai, tipo, cria algumas coisinhas a mais, né? Então, o João ia escrever sobre a minha vida, mas não quem eu realmente fui, né? Porque ele não sentiu, ou não viveu, não teve as emoções que eu tive. Então, o Sócrates percebeu que sim, eles eram importantes, era um jeito de imortalizar as pessoas no universo onde tudo era imortal, só o homem era mortal, mas que muitas vezes eles apenas escreviam sem nenhum tipo de sentimento, sem nenhum tipo de emoção da pessoa que tinha vivido aquela história. Quando Sócrates ele faz isso, né, sai por Atenas aí para questionar e para tentar desvendar esse mistério aí das Pítias lá do oráculo de Delfos, ele acaba provocando as 3 principais categorias de cidadão ateniense, que é claro que não vão gostar disso. Né? Como assim? O cara chega aqui provocando, faz um monte de questões, mostra que nós não somos sábios, então eles vão entrar aí com um processo contra o Sócrates, tá? Então, Sócrates não aceitou a afirmação lá do oráculo de Delfos, pois não se acreditava sábio. Seguiu, então, dialogando por toda a sua vida com muitas personalidades de Atenas e percebeu, então, que todos caíam em contradição, como eu disse aí para vocês, as 3 principais categorias também, né? Então, Sócrates concluiu, então, que ele era o mais sábio, não por saber mais do que os outros, mas por saber que nada sabia, ao contrário dos sábios da cidade. Esta frase ilustra a sua conclusão. Então, ninguém de nós sabe nada de belo e de bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, estou certo de não saber. O que isso quer dizer, né? Ou esse só sei que nada sei. Por que ele é importante? Se eu chegar e falar, eu sei tudo de filosofia, tudo, sou foda, né? Eu tô aberta a estudar, a aprender mais? Não. Agora, se eu agir de maneira humilde, tem muita coisa que eu ainda preciso aprender de filosofia, eu vou buscar, eu vou atrás. Agora, aquela pessoa que acha que sabe e não sabe nada, ela não está nem mesmo aberta a um novo tipo de conhecimento, a buscar mais sabedoria, mais conhecimento, tá? Então, por isso que essa frase de Sócrates é importante, porque quando você afirma que você ainda tem muito para aprender, você vai atrás, né? O homem é um ser curioso por natureza, então a gente vai atrás, a gente vai buscar esse conhecimento. Agora, aquele que fala que sabe tudo, está fechado a novidades, tá? Então, Sócrates relata essa história, né? Na verdade, Platão relata essa história na obra Apologia de Sócrates.
onde se defende das acusações que lhe condenaram à morte. Entre as acusações estavam o desrespeito aos deuses, eles vão falar que o Sócrates está desrespeitando aos deuses da cidade, e o Sócrates se defende afirmando que foi o deus Apolo, que era ligado ao oráculo de Delfos, que lhe condenou a filosofar, e que ele vivia apenas para cumprir o desejo dos deuses e tentar desvendar aquele enigma que o oráculo de Delfos tinha colocado para ele, dizendo que ele era o homem mais sábio da Grécia, né? Nem da cidade de Atenas, né? Os acusadores de Sócrates são Meleto, que é o poeta, que eu falei para vocês, é um dos poetas que o Sócrates provocou, Anito, que é um artesão, e Lícon, que é um orador, que é um político, tá? Então, destes, apenas 2 dialogam diretamente com Sócrates, né? Sócrates e Meleto, eles vão dialogar entre si. Os demais são fontes de discussão em instantes oportunos, mas sem participarem diretamente desse diálogo que o Platão escreve, o Platão que vai narrar tudo isso que aconteceu na vida de Sócrates. Então, podemos dizer que o que aconteceu no julgamento de Sócrates foi uma espécie de censura, né? Ele foi uma espécie de censura da provocação, do método socrático, que era a maiêutica. Então, por incomodar aqueles que se sentiam incomodados com o modo de proceder de Sócrates, quiseram calar-lhe a voz, e a única maneira seria com a sua morte. As acusações foram motivadas por rancores e ressentimentos pessoais. Então, ele foi, na verdade, por uma questão de vingança e não de justiça. Vingança não é justiça, né, pessoal? Então, foi um processo contra o homem que pensava diferente, mas não apenas porque pensava diferente, não é apenas o que pensa, mas o modo como ele agia na sociedade que irrita os acusadores. É porque sua fala em praça pública embaraça e incomoda os cidadãos. Então, esse processo da maiêutica socrática, que era o método socrático de fazer nascer a opinião, começou a incomodar esses cidadãos atenienses, porque ele fazia nascer a opinião nas pessoas, principalmente nos mais jovens, que estavam abertos a novos conhecimentos, a novas experiências, a novos tipos de saber. Os mais jovens são sempre mais abertos, mais adeptos às novidades, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui? Até aqui? Turma, vocês estão acordados? Não. Não. Então Não. tá. Aí, Não. beleza. A gente só tem mais 3 minutinhos de aula, então eu vou parar nesse slide, tá? Senão é muita informação. Você já falou sobre o método de Sócrates, um pouquinho do processo do julgamento de Sócrates. Na próxima aula eu vou contar para vocês o que aconteceu no processo, né, no julgamento em praça pública. Ele foi julgado numa ágora em Atenas. E o que vai acontecer com o Platão, que narrou toda essa história de Sócrates. Beleza? Beleza, turma? Beleza. Professora, posso fazer uma pergunta? Tipo, não é da matéria. Não pode. Como que fala seu sobrenome? Ah, É Crivo, eu não sei. Livórsica. Crivor, gente, é muito difícil. Normalmente as pessoas falam errado, então não tem problema. Turma, então essa foi a aula de hoje. A próxima aula aí é na próxima quinta-feira, mesmo horário, mesmo link, tá? Vou postar essa aula numa pasta, só vocês têm acesso, só a turma da São Francisco vai ter acesso. Então, quanto à participação, outra pessoa vai ver o vídeo, não se preocupem, só vocês, tá? Alguma dúvida sobre isso? Não? Então, eu vou fazer a gravação agora, aí daqui a pouquinho eu já posto lá para vocês. Nossa, essa aula passa muito rápido. Eu vou pegar essa matéria.